Prezados e prezadas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu me chamo professor Cláudio Nascimento, professor da Escola Jornalista Trajano Chacon. Hoje eu trago para nós debatermos, discutirmos, analisarmos, estudarmos o movimento emancipacionista na América Portuguesa. Aí eu vou perguntar a vocês que estão nesse exato momento me assistindo. O que vem a ser movimentos emancipacionistas? Ah, professor Cláudio Nascimento, emancipação é libertar. Mas libertar de quê? A grande pergunta. Porque durante todo o período colonial, até o Império, nós tivemos várias revoltas, né? A nível, né? Então, vocês vão ter aí os movimentos emancipacionistas. Que vem a ser? Então, as revoltas emancipacionistas foram movimentos ocorridos no Brasil colonial. Caracterizado como? Pelo forte anseio de conquista. Ou seja, forte anseio de conquistar a independência do Brasil com relação a Portugal. Então, vários grupos queriam, de forma mais rápida possível, né, acabar as relações com Portugal. Relações essas que só traziam o quê? Desvantagem para os nativos, né? Então esses movimentos possuíam, pessoal, quero que vocês reflitam, quero que vocês saibam que esses movimentos possuíam que certa organização política e militar. Além de contar com forte sentimento contrário à dominação colonial. Quais foram as principais causas desse movimento? Causas principais dos movimentos emancipacionistas. Primeiro, cobrança elevada de impostos de Portugal sobre o Brasil. Pacto colonial. O Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal. Vejam que imposição. Além de ser impedido de desenvolver indústrias. Como é que nós vamos ter um crescimento econômico se nós não podemos produzir? Privilégio que os portugueses tinham na colônia em relação aos brasileiros, eram muitos privilégios. Leis injustas, cadê a equidade da lei? Não havia. Criadas pela coroa portuguesa, que tinham que ser seguidas pelos brasileiros, leis injustas que os brasileiros tinham que seguir, ou seja, que beneficiava só os portugueses. Falta de autonomia política, pois todas as ordens, quero que vocês saibam, vinham da onde? De Portugal. Oxê, mas nós estamos no Brasil, mas as ordens vêm da coroa. Porque tinha punições violentas contra os colonos, meus prezados. Os colonos recebiam punições, né? Então, punições violentas contra os colonos brasileiros que não seguiam as determinações de Portugal. Ai daquele que desobedecesse às ordens da coroa. Influência dos ideais do iluminismo, dos movimentos separatistas ocorridos em outros países, como a independência dos Estados Unidos em 1776, como a Revolução Francesa de 1789. Todos esses movimentos influenciaram essas revoltas emancipacionistas no Brasil. Aí vocês têm aí uma ilustração, né? Uma figura aí que trata um pouco desses movimentos, né? Então, conforme vocês observaram as colocações iniciais,
Os movimentos emancipacionistas, na realidade, surgiram devido à insatisfação da sociedade brasileira em relação às leis, em relação aos privilégios, ao tratamento dado aos nativos em relação aos portugueses. Mas antes de nós citarmos algumas revoltas emancipacionistas, vamos falar um pouco, prezados e prezadas, dos movimentos nativistas. Movimento nativista, né? Movimento ocorrido, né, pelos nativos, né? Então nós temos a revolta de Beckman. O que foi a revolta de Beckman? A revolta de Beckman foi um movimento nativista ocorrido, pessoal, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, em 1684, que mostra o conflito de quem? De interesse entre os colonos e a metrópole. Uma revolta que mostrou os problemas de mão de obra e abastecimento na região do Maranhão. Não tinha nada a ver com separação de Portugal. Era um movimento que o objetivo, na realidade, era a briga entre metrópole e colonos, né? Então, as ações da coroa, pessoal, da coroa portuguesa, que claramente favorecia Portugal e prejudicava os interesses dos brasileiros, foram muitas vezes motivo de reações violentas dos colonos. Geralmente eram reprimidas com violência, pois a coroa não abria mão da ordem e obediência em sua principal colônia. Então o objetivo principal disso aí era finalizar as atividades da Companhia do Comércio do Maranhão para acabar com o monopólio. Então, o objetivo foi esse. E como ocorreu? Na noite de 24 de fevereiro de 1684. Então os irmãos Manuel Tomás Beckman, não é isso? Manuel e Tomás Beckman, dois proprietários, não é isso? Rurais da região, com o apoio dos comerciantes, invadiram e saquearam o depósito da Companhia de Comércio de Maranhão. Os revoltosos também expulsaram os jesuítas da região e tiraram do poder o governador. Vejam só o que os irmãos Beckman fizeram. Quem foram os irmãos Beckman? Manuel e Tomás Beckman. Hein? Reação da coroa. Imagina a reação da coroa, pessoal. Como foi a reação da coroa? Imaginem. A coroa portuguesa enviou ao Maranhão um novo governador para acabar com a revolta e colocar ordem na região. Revoltosos foram presos, julgados, e os irmãos Beckman e Jorge Sampaio foram condenados à forca. Foram condenados à forca. Outra revolta de cunho nativista. Guerra das Emboabas. Quem era Emboabas? A forasteiros. Aí, briga de bandeirante, hein? De um lado, os paulistas, do outro lado, os portugueses. Olha, brincadeira, hein? Conflito armado. Eita, por ouro. Brinca. Queres ou não queres? Conflito por ouro. E agora? Conflito armado ocorrendo na região da onde? Das Minas Gerais. Entre os anos de 1707 e 1709. Envolvendo o bandeirante paulista e os emboabas, portugueses, imigrantes de outras regiões, que eram considerados o quê? Forasteiros, né? O confronto tinha como causa principal a disputa, pessoal, pela exploração das minas de ouro recém-descoberta. Olha, quem é que iria abrir mão de uma mina de ouro? Vamos disputar agora na bala, né? Recém-descobertas na região das Minas Gerais. Então, os paulistas queriam a exclusividade da exploração da região, pois afirmavam que tinham descoberto as minas.
Então, os Emboabas era liderado por Manuel Nunes Viana. Os paulistas eram comandados pelo bandeirante Borba Gato. Principais consequências. Os paulistas foram derrotados. E a coroa portuguesa criou a capitania de São Paulo. A cobrança do quinto foi regulamentada. Era um problema futuro, hein? Isso aí já gerou um problema futuro, em cobrança de quinto, sobre o ouro. A coroa portuguesa, após acabar com o conflito e pacificar a região, o que ela fez? Assumiu a exploração de ouro da região das Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas foram expulsos da região das Minas Gerais, foram procurar o quê? Foram procurar em busca de ouro nas regiões de Goiás e Mato Grosso. Encontraram nessas áreas novas minas para explorar. Aí surge uma guerra muito interessante. A Guerra dos Mascates. Uma guerra que está aqui no nosso nariz. Professor Cláudio Nascimento, por que no nosso nariz? Porque ela vai envolver o quê? Ela vai envolver simplesmente as duas cidades, Olinda e Recife. Então, de um lado, Recife, do outro lado, Olinda. Então, a Guerra dos Mascates foi um movimento ativista que ocorreu na capitania de Pernambuco, durante o período colonial. O movimento, pessoal, aconteceu por conta da rivalidade entre as duas cidades, rivalidades locais, e não visava o rompimento com a metrópole. Isto é, não era emancipacionista. Era uma briga de duas cidades. O conflito se deu entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, em disputa pelo quê? Pelo poder local. A guerra recebeu esse nome devido à participação dos comerciantes portugueses. Consequências desse conflito. Sabemos que não é um conflito emancipacionista e sim nativista. É isso. Ao fim da guerra, o novo governador determinou que os principais líderes do movimento fossem presos. Além disso, em 1712, Recife recebeu o título de cidade e capital de Pernambuco, o que evidencia o favorecimento dos comerciantes portugueses pela coroa portuguesa. Como consequência disso, a rivalidade entre os senhores de engenhos e os comerciantes portugueses se intensificou ainda mais. Após 2 anos do fim da Guerra dos Mascates, em 1714, o rei que governava na época, Dom João V, concedeu anistia às pessoas que participaram do conflito, desde que não houvesse mais conflito ou confrontos. Ademais, a fim de evitar novas revoltas, o governador Félix José estabeleceu que a administração de Pernambuco seria alternada semestralmente entre Olinda e Recife. Principais revoltas emancipacionistas. Agora sim, agora nós vamos ter revoltas de cunhos que tinham como finalidade o quê? A separação do Brasil de Portugal. As anteriores não. Eram mais revoltas de nativos que brigavam por insatisfação, brigavam por poder. Temos Conjuração Mineira, ou também chamada de Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é como ficou conhecida a revolta de caráter separatista, que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais, no final do século XVIII. Então essa revolta
foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Então, como vocês observam, era uma revolta da elite. Primeiro porque a massa, não é isso? Os soldados, os escravos, o povo não tinha ouro, né? Isso é coisa de elite. Então, era uma revolta diferente, né, da Conjuração Baiana, é uma revolta da elite, não é uma revolta do povo, né? Então, nós vamos ter na Inconfidência Mineira, né, principais líderes. Então, quero que vocês anotem em casa, isso aí, anotem. Quero que vocês anotem principais integrantes da Conjuração Mineira, Inconfidentes. Tiradentes, que era Joaquim José da Silva Xavier, né? Alferes, minerador e tropeiro. Cláudio Manuel da Costa, que era um poeta. Inácio José de Alvarenga Peixoto, advogado. Tomás Antônio Gonzaga, que era um poeta. Né? Francisco de Paula Freire de Andrade, coronel. Carlos Correia, que era padre. Oliveira Rolim, padre. E Francisco Antônio de Oliveira Lopes, outro coronel. O que defendia os Inconfidentes? Então, essa elite defendia o quê? As reivindicações feitas pelos Inconfidentes eram variadas. Mas, em geral, pode ser resumida nos seguintes pontos. Proclamação de uma república aos modos dos Estados Unidos. Realização de eleições anuais. Incentivo à instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica de Minas Gerais. Formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos das Minas Gerais. Principais causas. Exploração política e econômica exercida por Portugal. Derrama. Aí eu pergunto, derrama. Caso uma região não conseguisse pagar 1.500 quilos de ouro para Portugal, os soldados entravam nas casas das pessoas para pegar bens até completar o valor da dívida. Isso é um absurdo, né? Era um absurdo. Proibição da instalação de manufaturas no Brasil. Então, outro absurdo. Então, isso aí gerou uma revolta. Mas que? Na elite. Na elite que era prejudicada. Então, questão da escravidão. Não havia consenso com relação à libertação dos escravos. Alguns inconfidentes, entre eles Tiradentes, né, eram favoráveis à abolição da escravatura. Tudo bem. Enquanto outros eram contrários e queriam a independência sem transformações sociais de grande impacto. Brincadeira, né? O fim da Conjuração. Como acabou a Inconfidência Mineira? Uma grande pergunta, né? Então, como acabou a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira? Então, anotem isso aí, que vai cair na prova de vocês. Anotem. O movimento foi delatado. Por quê? Por Joaquim Silvério dos Reis, ao governador da província, em troca do perdão de suas dívidas com o governo. Os inconfidentes foram presos, condenados, enquanto Tiradentes foi enforcado e teve seu corpo esquartejado. Os outros foram exilados na África. É isso. Então, só o Tiradentes foi enforcado. Os demais foram exilados, né? Então, agora nós trazemos outra revolta emancipacionista, a Conjuração Baiana. Essa, sim, é uma revolta que teve a participação social. Então, eu destaco essa Conjuração Baiana. Esta, sim, teve uma participação social. Também conhecida como Revolta dos Alfaiates. É isso. A Conjuração Baiana foi uma revolta social, de caráter popular, é isso, que ocorreu na Bahia em 1798. Recebeu uma importante influência dos ideais iluministas da Revolução Francesa,
além de ser emancipacionista, defendeu importantes mudanças sociais, e política da sociedade. O movimento contou com a participação de pessoas pobres, letrados, padres, pequenos comerciantes, alguns soldados, escravos e ex-escravos. Então, como vocês podem observar, era um movimento diversificado que contava com todos os setores da sociedade. Causas principais. Primeiro, insatisfação popular, isso era recorrente. Com elevado preço cobrado pelos produtos essenciais, entre eles os alimentos, né? Além de muitas pessoas reclamavam da carência de determinados alimentos. Além de caro, faltava. Forte satisfação do domínio de Portugal sobre o Brasil. O ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. Então, qual era o objetivo principal desse movimento? Defender a emancipação política do Brasil, o fim do pacto colonial com Portugal, chega da exploração de Portugal, defender a implantação da República, queriam liberdade comercial no mercado interno e também no comércio exterior. Desejavam liberdade e igualdade entre as pessoas. Portanto, eram amplamente favoráveis à abolição dos privilégios sociais e da escravidão. Reivindicavam aumento de salário para os soldados, diferente da Conjuração Mineira, né? Então, os líderes da revolta, um dos principais líderes foi o médico, o filósofo baiano Cipriano Barata. Outra importante liderança que atuou muito na divulgação dos ideais do movimento foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, né? Também podemos citar, também tiveram grande participação no movimento, os alfaiates Manuel, Faustino, dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. É importante, pessoal, que vocês gravem esses nomes aí, isso que vai cair na prova de vocês, de grande relevância, é isso aí. Então, por gentileza, você que está me assistindo, decore esses nomes, ok? Agora nós vamos para a Revolução Pernambucana 1817. Eita! Chegamos a Pernambuco. Não poderíamos deixar de lado Pernambuco. O que foi a Revolta de 1817? Foi um movimento social, professor. Revolta de caráter emancipacionista ocorrido em Pernambuco. No ano de 1817, assim como nos outros estados, Pernambuco também, a sociedade pernambucana está insatisfeita com a política portuguesa. Então é considerado um dos mais importantes movimentos de caráter revolucionário do período colonial brasileiro. Então vocês têm aí principais causas da Revolução Pernambucana: insatisfação popular. Com a chegada do funcionamento da corte portuguesa no Brasil, desde o ano de 1808, o questionamento maior era com a relação à grande quantidade de portugueses nos cargos públicos. Então a comitiva chegou, então aumentou a quantidade de portugueses em cargos públicos. Insatisfação com os impostos e tributos criados no Brasil por Dom João VI, que a partir da chegada, da corte portuguesa ao Brasil, Então vocês vão ter influência dentro dessa grande revolta aqui em Pernambuco, mas também vai sofrer influência dos ideais iluministas. Principalmente aqueles que criticavam duramente as estruturas políticas da monarquia absolutista. Os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Ecoavam em solo pernambucano, principalmente entre a maçonaria. Então,
significativa crise econômica que abateu a região, atingindo, pessoal, as camadas mais pobres da população pernambucana. A crise era provocada principalmente pela queda da exportação de açúcar, principal produto, além de fome e miséria, que foram intensificadas com a seca que atingiu a região em 1816. Então, o movimento tinha um objetivo. Qual era o objetivo do movimento? Então, vocês vão perguntar, professor Cláudio Nascimento, qual é o objetivo do movimento da Revolução de 1817? A conquista da independência do Brasil em relação a Portugal. Queria implantar um regime republicano no Brasil e elaborar uma Constituição. Então, essa revolução, ela tem início quando? Teve início, de fato, em 6 de março de 1817, quando o brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro foi assassinado ao realizar a ordem do governador local de prender suportos envolvidos. Olha, o cara foi assassinado e fazer cumprir a ordem do governador em prender suportos envolvidos em uma conspiração. Esse assassinato foi cometido pelo capitão José Barros Lima, que reagiu ao voz de prisão realizado pelo brigadeiro. Então isso aí vocês só vão ver na aula do professor Cláudio, hein? Então gravem isso aí, pessoal, gravem. Então, em seguida, o que é que vai acontecer? A rebelião espalhou-se por toda a cidade de Recife, que forçou o governador local a abrigar-se aonde? No Forte do Brum. Logo depois, o governador Caetano Pinto, de Miranda Montenegro, eita, que nome complicado, arretado, Caetano Pinto, de Miranda Montenegro, fugiu para a capital do Rio de Janeiro. Os rebeldes implantaram um governo provisório, que decretava o quê? Diversas mudanças em Pernambuco. Mas a Revolução contou com os seguintes nomes, com lideranças, né? Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugá, Padre João Ribeiro, entre outros. Então, na realidade, principais medidas desse governo provisório. Proclamação da República, olha, na capitania de Pernambuco. Proclamaram uma república na capitania de Pernambuco. Estabelecida a liberdade de imprensa e a liberdade de credo. Olha! Os impostos criados por Dom João foram abolidos. Que maravilha! Instituição do princípio dos 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Aumento do soldo dos soldados e manutenção dos escravos, né? Então, diante desse quadro aí, das mudanças praticadas pelos revoltosos, a coroa portuguesa teve rapidamente que reprimir. Então, Dom João VI, preocupado que isso ampliasse por outras províncias, mas ele mandou um efetivo, né, para combater os infiéis. Então, essas tropas cercaram o Recife e os embates duraram 75 dias. Os revoltosos, os derrotados, foram presos e condenados à morte, né? Então, por ordem de Dom João, os líderes do movimento tiveram punições exemplares. Ao todo foram 9 pessoas, foram enforcadas e outras 4 foram arcabunizadas, o que corresponde ao fuzilamento. Entre eles, né, Padre João Ribeiro enforcou-se pouco antes de ser capturado. Cruz Cabugá, recebendo as notícias do fracasso do movimento, não retornou ao Brasil e permaneceu nos Estados Unidos, né? Então o movimento enfraqueceu por causa de divergências internas, lideranças, o que permitiu que as tropas reais retornassem ao controle sobre a Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, em Pernambuco, a revolta resistiu até dia 20 de maio de 1817, quando os líderes renderam-se ao general Luís do Rego Barreto, após a cidade de Recife,
ser invadido. Então, prezados e prezadas, aqui eu me despeço de vocês, agradecendo novamente a oportunidade de nós estarmos aqui trocando conhecimento. Espero que esse conhecimento seja de grande relevância para vocês. Muitíssimo obrigado. É isso. Um grande abraço do professor Cláudio Nascimento. O queres ou não queres? Obrigado.